Olá, seja muito bem-vindo! Criatividade, artes manuais, ideias transformadoras. Começa agora mais um programa Ateliê de Negócios e hoje você vai conhecer a história da Bárbara. Ela se dedica a fazer joias artesanais. A Bárbara é o típico caso que se deu bem no mundo do empreendedorismo fazendo aquilo que mais gosta. Quem também participa do programa com a gente, batendo um papo, é o Atos Ribeiro, coordenador de inovação do Sebrae Goiás. Mas antes, vamos conhecer como funciona o empreendimento da Bárbara, a Maciel Ateliê, joalheria artesanal. Sou a Bárbara Maciel, tenho 28 anos e sou artesã joalheira. Desde muito pequena eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa para fazer muita coisa, assim. Então, fui uma criança que gostou de brincar com areia, muito bolinho de areia, bolinho de terra, massinha. Sempre gostei bastante do trabalho manual, desde que eu me conheço por gente, assim. Mas da joalheria em si, aí foi de 3 anos pra cá, um pouquinho antes de eu iniciar com o projeto da joalheria, que eu comecei a me interessar por projetos manuais. Mas por projeto em si, eu já sou formada em design de interiores, cursei arquitetura, então a parte do projeto eu já sempre gostei muito de ver as coisas criando forma através da minha ideia, né? Os sonhos criando vida ali. Esse é o projeto da minha vida, é o Maciel Ateliê, né? No Maciel Ateliê, eu tô com prazo, atualmente, de fila de espera de 65 dias úteis para as joias em prata. Então aí são 3 meses para você compra as joias, cerca de 3 meses para você receber ela. Como é que você vai dar um presente para sua mãe de Dia das Mães 3 meses antes? Você vai comprar 3 meses antes, tem muita gente que não se programa, nem faz ideia. Então, muito cliente, ele vinha para falar comigo, em cima da hora, eu não conseguia atender e eu também fico chateada de chegar e não conseguir dar conta de um serviço, de não conseguir, de basicamente deixar alguém na mão. Então, aí eu criei o Maciel Joalheria, que é uma vertente da joalheria do Maciel Ateliê, mas ele tem peças à pronta entrega. Como no ateliê eu não trabalho com nada de fundição, nada de molde, para mim foi... eu precisei criar algo novo, uma vertente, para eu conseguir não deixar ninguém na mão, né? Para eu conseguir dar conta dessa clientela que precisava de algo mais urgente. E aí surgiu o Maciel Joalheria. Então, no Maciel Joalheria eu tenho peças de fundição, a pronta entrega, com valor bem mais acessível para as joias em prata. Lá não permite alteração dos modelos, são modelos daquele padrão, não muda daquilo. Então, o Maciel Ateliê é uma coisa, e aí o Maciel Joalheria é outra coisa. Apesar de sou eu que administro tudo, são coisas um pouquinho diferentes aí. Muita gente confunde mesmo. O ateliê, ele cresceu, ele nasceu numa época onde a gente começou a precisar muito da demonstração de afeto. Porque na pandemia você não poderia estar junto, você não podia abraçar, você não podia beijar ninguém. E o ateliê, as joias, elas são uma representação de afeto muito grande. Pode ser de amor ao próximo, amor próprio, amor familiar. Então, o ateliê, ele conseguiu trazer isso muito forte, numa época que a gente estava precisando muito. Eu acredito que isso também seja uma das principais fatores desse crescimento tão grande do ateliê. E como... Ele supriu uma necessidade que a gente tinha muito grande naquela época. Para mim, fazer parte disso, fazer parte desses momentos, dessas histórias, para mim é muito gratificante. Até hoje, eu sei de diversas histórias que eu fiz parte. Eu não contratei ninguém para atender no ateliê. Eu converso com a galera, eu respondo no Instagram, respondo no WhatsApp. Por quê? Porque eu quero ter esse contato mais próximo, eu quero conhecer as histórias, eu quero saber de quem que eu tô fazendo parte, sabe? Quero entender um pouco mais. E eu acho que isso também é um diferencial do ateliê. Os equipamentos iniciais para quem quer fazer a parte da joalheria, que eu acho, para quem quer iniciar a joalheria artesanal, que eu acho assim, indispensáveis. Maçarico,
você vai precisar soldar as peças, você vai precisar talvez derreter, para você ter mais autonomia, você vai precisar derreter algumas joias na sua oficina que você tiver. Então a parte da fundição é imprescindível também. O arco de serra, que é esse aqui, o arco de serra, a gente usa ele para cortar as peças, então também ele é extremamente necessário. O medidor de anéis, se você for fazer anéis, você vai precisar de uma aneleira para descobrir o dedo que você quer fazer o anel, o número do dedo, e isso daqui para você se certificar que o anel tá no número que você quer. Tribulé, que é onde você martela e você dá forma à parte interna dos anéis. O martelo, se eu colocar todas as ferramentas essenciais necessárias, elas não são poucas. Que a gente fala da joalheria e tal, a gente acha que talvez com umas 5, 6 ferramentas a gente consiga chegar num resultado. Cara, é muita coisa. Alicates. Primeiro você precisa, os mais essenciais, maçarico. Aí o maçarico ele vai precisar do botijão de gás oxigênio, gás de cozinha, o tribulé, arco de serra, aneleira. A gente vai precisar de alicates diversos para fazer a dobra. A gente vai precisar de um laminador, de um motor de chicote, que é para fazer o polimento das peças, para a gente fazer a parte do polimento, alguns desenhos também, a gente usa o motor de chicote. São, assim, dezenas. Para a gente fazer a parte da furação também, a gente precisa do motor, que a gente coloca a broquinha e faz a furação para a gente encaixar as pedras. Então, as ferramentas, eu tenho um quadro de ferramentas enorme aqui, com algumas das ferramentas mais essenciais, sempre uma pinça, água, uma régua também para a gente saber a medida do fio que a gente vai laminar. Então, essas são algumas das ferramentas. Eu projetei esse espaço basicamente para se adequar a mim. Eu projetei ele sabendo do que eu precisava. Então, o que coloquei aqui na frente, um quadro com as ferramentas que eu mais preciso à mão. Aqui do lado, eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo muito também. Então, tudo que eu preciso, eu tenho aqui mais próximo. A cadeira de rodinha, para eu sair arrastando no ateliê inteiro. Então, eu tenho tudo muito próximo a mim. E eu sempre gostei muito da arte, no geral. Esse sempre foi uma das minhas maiores paixões, a história da arte. Eu tenho uma coleção chamada Pompeia, que ela traz também um pouco dessa história da arte. Eu cursei arquitetura, design de interiores, eu me formei em computação gráfica. Nesses 3 cursos eu tive muita parte do design de interiores. Nesses 3 cursos eu tive muito a parte da história da arte, tive aulas de história da arte nesses 3 cursos e sempre foi uma das minhas maiores paixões, assim. Então, eu tenho muitos quadros, muitas coisas que eu gosto muito da arte no geral. Muitas plantas, que é algo que me deixa bem também. Então, eu criei todo esse espaço para ser algo gostoso de eu trabalhar, de eu me sentir tranquila, de eu me sentir em paz num lugar que eu passo muito tempo sozinha, eu trabalho sozinha. Então, eu criei um espaço aconchegante para mim e que seja muito funcional. Tem joia que eu consigo finalizar em 1 hora. Tem joia que eu consigo finalizar em 2 dias. Entendeu? E como... se eu falar pra você... aqui tem alguns lingotes que eu deixo pronto. Alguns lingotinhos que estão prontos. Se for pra fazer o derretimento do lingote, a laminação... Porque pra fazer cada lingote eu trabalho com a prata 950, que é o teor mais puro da alta joalheria. Normalmente, o que se vê por aí é a prata 925, ela tem um pouquinho mais de mistura. Eu trabalho com a prata 950, então eu peso a prata pura e aí eu adiciono um pouquinho de liga nela, 5%, para... a prata 100% pura ela é muito mole, ela amassaria com muita facilidade. Então eu coloco um pouquinho de liga. Então fazer essa pesagem toda, para fazer cada joia, desde esse processo da pesagem, da fundição e da laminação, demoraria muito mais. Então, eu tenho um dia na semana, vejo a listagem, vejo mais ou menos quantas peças eu vou fazer.
eu já peso tudo, já faço a fundição de todos os lingotes que eu preciso, aí as peças eu vou fazendo, vou laminando e fazendo de acordo com a fila de espera. Então aí depende muito, eu não posso falar para você que em um dia eu faço tantas peças, porque pode variar muito de acordo com o modelo delas. Todo o meu metal ele é reutilizado. Eu ainda pago melhor do que muita gente na região. Eu acredito que eu sou uma das pessoas que mais paga, que paga melhor em relação ao ouro que você traz, justamente para incentivar a galera a trazer o ouro para mim, para eu conseguir elaborar as peças. Então, 100% do ouro aqui é reutilizado. Muita gente chega e fala para mim, eu tenho um pouco de dó de me desfazer desse anel, porque foi dado pela minha avó, então para fazer minhas alianças eu não gostaria de derreter. Cara, o que de mais incrível que é pra sua avó ter presenteado algo que vai fazer parte das suas alianças, da sua história, do seu anel de formatura. Tipo, eu ganhei essa joia de não sei quem. Derrete isso e faz isso fazer parte da sua história, porque isso daí tá guardado há mais de 20 anos numa caixa empoeirada no fundo do seu armário, sabe? Derrete isso e faz isso fazer parte da sua história e faz isso ajudar a gente a não precisar minerar mais. Então, eu sempre incentivo, sempre explico e sempre... Cara, tudo aqui é feito da forma mais limpa que eu posso elaborar para ter esse... No final, isso tudo faz sentido, sabe? No final, você olhar a sua joia e saber a história dela, e saber por onde que ela passou, de onde que ela veio, que você fez parte daquilo também, que sua família também fez um pouco de parte daquilo com as joias que foi dada. Eu acho que pra mim é incrível. Eu acho que tudo isso agrega no resultado final. Meu dinheiro eu invisto aqui dentro do ateliê, invisto em ações, etc. Eu consigo administrar muito a minha parte financeira, porque eu tenho muito equilíbrio eu não gasto com futilidade, etc. E é uma coisa que a gente não vê muito se falar sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro. A galera tem dinheiro, ela gasta. Eu não, eu evito gastar o máximo que eu posso, eu vou juntando esse dinheiro, eu vou investindo nas coisas para fazer esse dinheiro render, crescer ainda mais e, sei lá, aposentar com 30 anos. Parabéns para a Bárbara, uma empreendedora que se deu bem fazendo aquilo que ama fazer. E a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o Atos Ribeiro, coordenador de inovação do Sebrae Goiás. Ele vai fazer aí uma análise sobre o empreendimento da Bárbara, a Maciel Atelier, joalheria artesanal. É um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios. No bloco anterior, nós conhecemos o empreendimento da Bárbara, que trabalha produzindo joias artesanais. E quem conversa com a gente agora é o Atos Ribeiro, coordenador de inovação do Sebrae Goiás. Atos, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês e participando aqui do programa Ateliê de Negócios. É uma honra te receber aqui para conversar conosco, Atos. Atos, a Bárbara largou aí o emprego, né? Emprego, faculdade, vendeu até o carro, né, que tinha por um sonho que tem dado certo, né? E essa, né, Atos, a gente sabe que é a realidade, né, da maioria dos empreendedores do Brasil, né? Exatamente, Bruno. Veja que essa não é uma história incomum, né? É uma história bonita, mas não é uma história incomum. Imagina como que foi a vida da Bárbara nesse momento de decisão, de interação com os familiares, com as pessoas de trabalho, dizendo que ela largaria tudo, né, de uma vida, de certa forma, padrão, em que ela já tinha um trabalho, em que ela fazia uma faculdade, em que ela tinha um carro, né, pessoal, em que ela literalmente
daria um 360 que no ambiente da inovação das startups, a gente usa o termo pivotar, né? É como o pivô do jogador de basquete que gira em torno do próprio eixo e olha para uma outra direção, né? E fazer isso, né, nessa situação em busca de um sonho, né? Uma das características do empreendedor, que o Sebrae já trabalha há muitos anos, e conhecida por todos, é a de correr riscos calculados. Então, certamente, esse risco que a Bárbara correu, ela observou, né, haver uma necessidade de mercado, observou que tinha talento e condições para atender essa lacuna que ela percebeu por meio de uma experiência negativa, para poder suportar, e hoje está aí, né, acreditou no sonho, trabalhou, se dedicou, foi preparar, se capacitar e hoje está colhendo os frutos dessa dedicação, né, que para muitos, com certeza, na época da decisão, poderia ter sido uma decisão muito arriscada ou até uma decisão sem pensar, mas a gente percebe que durante a trajetória e a dedicação da empreendedora, que ela sabia bem onde ela queria chegar. A gente sabe, né, Atos, que além desses empreendedores que amam o que fazem, gostam do que fazem, é importante, né? Você falou bem, né, de se buscar a capacitação. E é isso, né? Sempre estar se atualizando, inovando, acompanhando aí as tendências do mercado, né? A história da Bárbara, ela é, digamos assim, bem pedagógica, né, para outros empreendedores que querem começar ou têm um sonho, né, ou têm um objetivo de desenvolver ou fazer da sua atividade, muitas vezes de lazer, né, um hobby, uma atividade outra, como sua fonte principal de sustento. Mas a gente percebe que a Bárbara, primeiro, passou por uma experiência frustrada, então ela percebeu que o mercado tinha oportunidade para uma prestação de serviço de mais qualidade. Depois ela foi pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Depois ela foi se capacitar, buscou informações com uma pessoa especialista e foi trabalhar essa questão da habilidade do design de joias. Depois ficou desenvolvendo joias, recebendo um valor muitas vezes até menor do que recebia no seu trabalho, mas já observando esse objetivo do futuro, né? Hoje, o bacana é que, como a gente viu, ela produz peças artesanais sob encomenda, né? Então ela não trabalha, e hoje se fala muito do negócio ser escalável, né? Da empresa conseguir entregar a um maior número de pessoas né, de maneira exponencial a um custo linear, né? Então mantendo a mesma estrutura de custos para que ela consiga ser escalável, ser rentável acima da média e ser atrativa para investidores, né, para outros grandes mercados. Mas a gente percebe que esse mercado feito sobre encomenda, né, que ela encontrou, como ele ainda tem um grande espaço no nosso mercado, né? Quando a gente observa esse mundo super conectado, que todos nós temos um acesso muito democrático à informação e a produtos e serviços do mundo todo, literalmente a um clique, a gente percebe que muitas pessoas ainda buscam um ativo, né, um produto personalizado que seja a cara daquela pessoa, que traga uma questão afetiva, de memória, que seja um presente exclusivo para uma pessoa, para demonstrar o seu carinho, o seu amor numa data especial ou alguma coisa do gênero. Então, como ela se posicionou muito bem em um mercado cujo valor, né, da joia está literalmente na exclusividade e não na multiplicidade. Qual é o momento certo para que realmente a pessoa ela deve sim empreender? Bom, Bruno, essa é uma pergunta, acho que das mais retóricas que a gente acaba recebendo no Sebrae, né? Então, no Brasil, a gente observa que se empreende por necessidade ou se empreende por oportunidade. O ideal é que, assim como a Bárbara, os empreendedores consigam encontrar uma oportunidade de mercado para se prepararem a atender a uma lacuna específica, né? O que a gente chama de problema, a identificação de um problema real de mercado e que haja um espaço para ou a prestação de um serviço novo ou significativamente melhorado, como fez a Bárbara, né? Então, o serviço que ela presta já existe há muitos e muitos anos, né? Séculos, talvez a profissão de ourives, né? Do design de joias seja uma das mais antigas, sob o ponto de vista de técnica, né? De aplicação de técnica.
só que ela percebeu a necessidade de se prestar um serviço com significativa qualidade, significativo incremento do ponto de vista de experiência dos clientes, né? Então, ela consegue entregar joias no prazo, joias que são personalizadas e joias que são de identidade daquelas pessoas. Não existe exatamente um momento certo para empreender. O que existe se o empreendedor tiver que empreender por necessidade, às vezes perdeu o emprego ou não tem uma qualificação específica, não está conseguindo ser absorvido pelo mercado formal de trabalho, é importante que ele empreenda em alguma atividade que seja alguma lacuna, né? Que ele consiga identificar algum problema de mercado ou identifique algum mercado, mesmo já com bastantes empresas, com quantidade significativa de concorrentes, mas que ele preste um serviço de mais qualidade, de mais relevância e procure, né, se engajar atualmente, né, principalmente no ambiente digital, né? Importante o empreendedor entender que o movimento definitivo, né, não é nem tendência, o movimento definitivo, compulsório do mercado hoje, ele pressupõe uma interação com a maioria dos seus clientes no ambiente digital, né? As pessoas querem essa facilidade de compra. Então, eu diria muito mais sobre o processo de empreender e não tanto em relação a quando empreender. Então, é importante ele se preparar, buscar apoio, né? Não fazer nada sozinho. Tem aquela máxima já extremamente difundida, todo mundo brinca nos eventos, nas capacitações. Sozinho a gente vai mais rápido e juntos a gente vai mais longe. Então, instituições como o Sebrae e outras instituições que pertencem ao ecossistema de inovação e empreendedorismo do território onde ela está inserida, devem ser procuradas para que ela busque capacitação gerencial, que ela busque compreender, né, essa pessoa, busque compreender melhor sobre a oferta de créditos, maquinário, sobre gestão de pessoas, né, serviços financeiros. Então, é importante esse empreendedor se apoiar nas diversas instituições, assim como o Sebrae, que existem para apoiar ele o empreendedor nessas diversas fases que o empreendimento dele vai passar. Perfeito, Atos Ribeiro, coordenador de inovação do Sebrae Goiás. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Ateliê de Negócios do canal Empreender. Dicas valiosas não só para a Bárbara, mas para outros empreendedores, outras empreendedoras que estão nos assistindo nesse momento, para de fato aí ampliar os negócios e, claro, sempre com planejamento. Atos, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar com vocês aqui no Ateliê de Negócios e um grande abraço a todos. É isso aí. E o programa Ateliê de Negócios fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um abraço para você e até o próximo programa.